Bom dia, pessoal. Dando continuidade aí na nossa parte prática de instrumentação, como vocês pediram lá no começo do ano, eu vou fazer uma breve revisão sobre medição de vazão, né? E os instrumentos que a gente pode usar, e na sequência a gente vai trabalhar com os analíticos e, né, como estamos nesse retorno, não retorno, se a gente de fato retornar, aí no laboratório a gente vê os instrumentos que nós temos lá dentro da escola, tá bom? Na aula de hoje, eu trouxe para vocês os conceitos e unidades de medida para vazão, métodos de medição de vazão mássica. Geralmente a gente pensa só em vazão de algum fluido, um líquido, né, geralmente, mas a gente pode ter medição de vazão de massa. Correlacionar a vazão volumétrica, que pode ser de qualquer tipo de fluido, e diferencial de pressão, e apresentar a medição de vazão volumétrica em tubulações e canais abertos. Então, é uma aula bem densa, com bastante informação, tá, pessoal? Ao longo da aula, vocês vão ver alguns exercícios e essa é a tarefa de casa, tá bom? O que é um conceito importante? A vazão é a divisão, né, de volume ou massa pelo tempo. Então, é a quantidade de volume ou de massa que passa em algum lugar por um determinado quantidade de tempo, tá bom? A gente tem as unidades, né? Aqui a parte de volumétrico, que são mais comuns, e a gente tem a vazão mássica, tá bom? Da mesma forma que funcionava lá nas tabelas anteriores, vocês conseguem correlacionar a linha com coluna, tá bom? Então, vocês têm o primeiro exercício, a conversão das seguintes unidades. Falando primeiramente de vazão mássica, a gente tem um equipamento chamado balança integradora. O que ela faz? É uma balança, geralmente uma esteira, né? Que ela vai medindo continuamente o peso, né? A quantidade de massa em cima daquele item balança e totaliza em relação ao tempo. Por isso que é balança integradora. Ela faz a integral, né? Ela computa ao longo do tempo quanto de massa passou ali por cima, tá bom? Como é que ela funciona? Geralmente esses rolos aqui tem a parte com a célula de carga, né? Então você mede continuamente a carga ali em cima. Você tem um sensor de velocidade, então você consegue integralizar a quantidade de massa que passou ali durante um determinado tempo, tá bom? Outra forma de medir vazão mássica é uma balança de fluxo contínuo. A gente tem 3 silos, né, 3 tanques aqui de massa. A gente tem um silo pulmão, o silo balança, em que a gente realmente verifica a quantidade de massa, e o silo receptor. Então, depende do tanto de tempo que esse silo balança demora para atingir um determinado valor pré-estabelecido. Então, por exemplo, eu quero medir 1 tonelada, demorou 1 hora para encher, né, 1 tonelada, então é 1 tonelada por hora. Não, demorou 1 minuto, é 1 tonelada por minuto, tá? Aí eu trago o exercício 2, que fala um pouquinho sobre essa questão da vazão mássica e dos silos, né? Com a atual velocidade da esteira alimentadora, um silo, como da figura ao lado, demora 10 minutos para totalizar 8 toneladas de soja, 2 sacas de 4 toneladas. Né? Então, você encheu isso daqui, ó, esses 2 sacos, em 10 minutos. Deseja-se produzir 24 sacas por hora. Para isso, a velocidade da esteira que alimenta isso daqui deve ser aumentada em que proporção? Então, é uma continha, uma regrinha de 3, tá bom? E aí a gente parte para o que é mais tradicional em instrumentação, que é a vazão volumétrica. Vocês devem lembrar lá, quando a gente trabalhou com pressão, eu falei um pouquinho sobre a equação de Bernoulli, que ela levava em consideração a pressão dinâmica, né? A pressão em relação à velocidade do fluido. Quando a gente junta ela com essa equação da continuidade, que é a velocidade vezes a área 1 tem que ser igual à velocidade vezes a área 2. Então, aqui a velocidade tem que ser maior do que aqui, onde a área é maior, tá?
A gente junta isso daqui, a gente consegue achar uma relação para vazão, que depende da raiz quadrada da pressão. Usando isso daí, foram desenvolvidos vários equipamentos em que a gente mede, na verdade, a pressão e infere, né, descobre a vazão, tá bom? Preciso me ater a essa matemática? Não. Nossa ideia é usar o instrumento, tá bom? Então, aí, a gente conclui, né, o que eu acabei de falar, que a vazão tem uma proporção em relação à raiz quadrada do ΔP, da diferença de pressão, tá bom? Aqui, considerando que essa constante K aqui é igual a 1. Professora, da onde eu vou tirar essa constante K? Vai ser dado para você, tá bom? De acordo com o seu equipamento. E aí eu trago o exercício 3. Na tubulação abaixo, é possível observar que, devido à variação de seção de D1, diâmetro 1 para diâmetro 2, há uma variação na pressão. Supondo que o tubo em U é preenchido por mercúrio, altura H de 10 milímetros e K, como eu falei, é dado 0,2, calcule a vazão do fluido em metros por segundo. Tá? A equação é essa daqui. Tá? E, né, bem tranquilinho para vocês, né, conseguirem a resposta. Professora, dá para usar 1 milímetro de mercúrio de cara aqui dentro do ΔP? Não, né? Quero uma coisa em SI, né, que é metro cúbico por segundo, então todo mundo tem que estar no SI. Eu já fui muito boazinho e já coloquei aqui quanto que vale 1 milímetro de mercúrio. Usando isso, né, usando essa propriedade da relação entre vazão e ΔP, nós construímos o primeiro equipamento, que é uma placa de orifício. O que é uma placa de orifício? Imagina que isso daqui, né, esse formato aqui, ele entra no tubo, então o tubo que tinha um diâmetro grandão, ele ficou com um diâmetro pequenininho de repente. E você consegue medir a pressão antes da placa e depois da placa. Cria um efeito tipo isso daqui, uma pressão aqui e outra pressão logo depois da redução do diâmetro do tubo, tá? Então, uma pressão montante antes da placa e uma pressão ajusante depois da placa, tá bom? Com isso, aqui a gente vê essa diferença de pressão. A gente consegue colocar um transmissor de pressão diferencial, né? Tipo aquele que a gente já viu lá, o LD301. E a gente consegue inferir a vazão. O que é o grande problema disso daí? A gente tem uma perda de carga, a gente está indo com uma vazão legal, uma velocidade legal ali na tubulação, de repente tem um estreitamento muito abrupto. Então, você deixa tanto o escoamento do fluido turbulento, quanto você tem uma perda de energia muito grande ali, né? Então, isso não é muito interessante em todas as situações. Quais situações que isso não é de fato, né, legal? Se você tiver um fluido muito viscoso, não vai ficar legal. Se você tiver um fluido com coisas em suspensão, sólidos em suspensão, você vai acumular um monte de sólido aqui, não vai ser legal, vai ficar ruim, vai atrapalhar a sua medição. Então, esse daqui, a placa de orifício, é o mais barato, né? Porque é simplesmente uma chapa de metal que você coloca lá no meio da sua tubulação. Mas ele não é o mais eficiente. Então, você tem que balancear aí o que você quer. Ah, e da onde vem o tal do K? Da relação entre o seu fluido e a sua placa de orifício. Quem faz a placa de orifício que vai te dar esse tal de K, tá bom? Tubo de Venturi. Ele é uma placa de orifício melhorada. Em vez de a gente ter um estreitamento de uma vez só com uma chapinha de metal, a gente tem um tubo, né, que é desenhado mecanicamente para ter esse estreitamento de forma suave e também a abertura de forma suave, né? Então, em vez de você cortar o seu tubo, a sua tubulação e já colocar uma chapinha, você vai ter que cortar um pedação e colocar esse tubo inteiro, tá? Nessas flanges,
bordinha aqui chama flange, tá, pessoal? E aí você tem o lugar de colocar o seu medidor de pressão aqui e aqui. E da mesma forma que lá na placa de orifício, você vai ter uma alteração de pressão entre a parte da seção normal do tubo e a parte de restrição, tá bom? A perda de carga é menor e a gente tem, devido à construção do tubo, uma melhor adaptação a sólidos em suspensão, uma turbulência menor depois da constrição, então é mais tranquilo. Tá? É a melhor coisa? Não, tá? Ainda não é o melhor. O bocal de vazão, ele é mais interessante, a construção mecânica dele é mais interessante do ponto de vista de fluidos, do fluido, tá? Da mecânica dos fluidos, e ele é até muitas vezes mais fácil de colocar na sua tubulação, tá? Ele funciona da mesma forma, ele só tem essa parte assim, mais arredondada, é um outro tipo de construção mecânica, tá bom? Ele é usado em condições severas, então se você tiver uma condição estranha, severa, você vai usar ele, tá bom? Outro tubo, outra forma de medir a vazão dentro de tubos é o tubo de Pitot. Esse tubo, ele é realmente um formato cilíndrico, né, tubular aqui, em que a gente tem a abertura, a jusante, que olha para onde o fluido está chegando, então o fluido está batendo aqui nesse tubo, a gente mede essa pressão e a gente mede a pressão depois, né, do escoamento. Aqui a gente tem só a pressão estática e aqui a gente tem só a pressão dinâmica mais a pressão estática. Então, a gente consegue inferir a velocidade a partir disso daqui, tá bom? Aqui fica um pouco mais claro, né? É um tubo de Pitot curvado. Aqui a gente mede a pressão estática e dinâmica. Dinâmica vem da velocidade, estática é da pressão do fluido mesmo. E aqui a gente mede a pressão estática, a gente não está computando a velocidade nessa medição. Então, a diferença dessas duas pressões faz com que a gente descubra a vazão do fluido. Tá bom? Muito usado em aviação, tá? Se vocês lembrarem lá aquele Air France que caiu no Oceano Atlântico, uma das hipóteses é que os tubos de Pitot tenham congelado, né? Era uma condição muito severa ali e não deveria o avião estar onde estava. E esse tubo congelou e a medição, né, parou de funcionar e um instrumento, num avião, claro que não é um instrumento, só um tubo de Pitot só, provavelmente não tinha só tubos de Pitot para isso, mas uma das possíveis causas é o congelamento desse tubo. Tá? Exercício 4. Vendo todas essas formas de medição de vazão em tubo, eu peço para vocês olharem, né, lá para placa de orifício, tubo de Venturi, bocal de vazão, tubo de Pitot e elencarem qual seria mais interessante em cada uma dessas situações, tá bom? A gente chama, né, de elemento primário esses medidores, porque na verdade a gente está usando um medidor de pressão e a gente cria um elemento primário que faz essa diferença de pressão, né? Então a gente inseriu lá a placa de orifício, inseriu o tubo de Pitot, então todos eles são elementos primários, ou medidores de primogênitos. Bom, a gente tem também medidores lineares que não se aproveitam dessa questão do ΔP, né? Então a gente não precisa criar um diferencial de pressão dentro da tubulação. O primeiro que a gente tem é o rotâmetro. Esse a gente tem até lá no nosso laboratório. Ele é como se fosse uma rolha, né? De uma forma bem simplista, né? Ele é uma rolha, esse elementozinho aqui, ele fica aqui embaixo quando não está tendo nenhum tipo de vazão. À medida que ocorre a vazão, a gente vai subindo essa rolha, né, ao longo da escala graduada,
E dependendo da velocidade desse fluido, ele estaciona aqui, ó, em algum, né, lugar. E ele estacionando, você lê a vazão. Então, ele é só uma indicação. Tá bom? Como é que eu posso me aproveitar disso, né? Não criando um ΔP e posso inferir a vazão? Você pode usar uma turbina. Pensa lá na pá do seu ventilador. É uma turbina aquilo lá, tá? Assim, só para você ter uma ideia do que seria uma turbina. Às vezes falar turbina parece uma coisa muito distante. É um elemento parecido com a pá do seu ventilador. A gente coloca um elemento daquele no meio da tubulação, né? A gente constrói isso daqui, isso aqui é o instrumento como um todo, né? Ele é um pedaço de tubo. Lá dentro tem essa pá, e a gente tem um sensor, um picape magnético, né? Que verifica aqui dentro, né? A rotação desse ventilador, né? Dessa turbina. A partir da velocidade de rotação é que a gente infere a vazão. Por quê? Quando a gente está passando o fluido aqui, ele colide aqui com as pás da nossa turbina e gera esse movimento. E essas pás são feitas de metal, a gente consegue medir a frequência delas. Né? A gente gera um sinal quadrado, como se fosse um picape magnético. Vocês devem ter visto lá em instrumentação 1, isso daí. Se não tiverem visto e tiverem curiosidade, me avisem que eu trago alguma coisinha sobre o picape magnético. É um sensor muito utilizado na indústria, tá? Um sensor simples, ele parece um encoder, mas ele é mais simples. Bom. A gente tem o eletromagnético, ele não interfere no fluxo. Ali a gente colocou uma turbina, então a gente tem um distúrbio no fluxo. De qualquer jeito, a gente, né, coloca algum elemento dentro da tubulação. Esse daqui é o único sensor que a gente não altera, né, o formato da tubulação por dentro, tá? A gente, claro, coloca alguma coisa, corta a tubulação e coloca o sensor lá, mas a gente mantém o diâmetro da tubulação, por assim dizer. Então, ele é o único que realmente não mexe com a tubulação. Ele não interfere no fluxo e ele é o melhor para ambientes severos, com corrosão ou partículas. Tá bom? Ele precisa que o fluido seja condutor, tá? E ele mede a vazão do fluido a partir da condutividade dele. Tá bom? E aí eu trago o exercício 5, né, que deseja-se determinar a vazão de um mineroduto, que é uma condição muito severa, né, ali é lama, né, e explique por que o medidor de vazão eletromagnético seria mais adequado para essa aplicação. E aí a gente encerra a medição de vazão considerando tubulações fechadas. E parece que a gente acabou, né, com todo o tema. Mas é muito importante que a gente tenha pelo menos uma noção de que existem canais abertos. Na aplicação não é tão industrial, né? Eu já vi em usina isso daqui, e por isso eu acho legal trazer. Muito para sistemas de água, o pessoal usa isso daqui. Então a gente pode ter tanto o vertedor quanto a calha Partial para fazer essa medição. É mais raro, mas é interessante, já que a gente está falando sobre isso. E no final vocês vão ver um exercício de vestibular. Então, vocês estão aí na boca do vestibular, às vezes é interessante pensar um pouquinho sobre isso. Como é que funciona o vertedor? Você tem lá um canal aberto e você coloca como se fosse uma placa de orifício, só que com um formato geométrico aqui pré-estabelecido. E dependendo da altura do líquido, né, do fluido, aqui você tem a vazão, porque você sabe exatamente a área em função da altura. Então, se eu tenho aqui 10 centímetros, eu sei que a área disso daqui é, sei lá, 20 centímetros quadrados. Eu sei qual é a vazão, né, por instante de tempo. São muito utilizados na irrigação.
A diferença dele para a calha partial é a construção mecânica, tá? Ali a gente colocou uma chapa, aqui a gente, como se fosse um caminho, né, fechado aqui para o nosso fluido, a gente estreita a seção, né, aqui, em relação a montante e a jusante, e a partir da altura que isso faz, a gente consegue medir. Se eu colocar uma boia aí, eu posso automatizar, né, essa medição. Canal montante, canal de jusante, você mede a altura na garganta e você infere a vazão. Claro que quem constrói essa calha partial é que vai te falar a altura, por exemplo, 10 centímetros equivale a quanto de vazão? Em metros cúbicos por segundo. Isso é uma tabelinha para você, tá bom? Então você consegue fazer isso daqui de forma mais automatizada. E aí eu trago o exercício 6, que é do Enem de 2009, faz um tempinho já, mas ele lembra bem a questão da calha partial. A gente tem uma seção aqui, né? E a gente muda a seção. Ele quer saber qual vai ser a vazão depois que você mudar a seção. Né? Aqui é por onde a canaleta, por onde estava passando a vazão do rio Tietê. E aí eles querem fazer uma reforma e mudar para essa seção. Qual vai ser a vazão? Vai resolver ou não o problema da enchente, tá bom? E aí fica de atividade da quinzena, é na verdade um pouquinho mais que uma quinzena, porque na semana que vem é um feriado, né, no nosso dia de aula, então eu estou contando que vocês vão descansar nesse dia. Eu deixei 2 aulas, que seriam dia 18 e dia 25, para vocês fazerem essa atividade em duplas ou trios, entregar via Moodle até dia 25/10. Muita atenção, pessoal, porque no bimestre passado muita gente ficou com a nota ruim por não entregar ou entregar atrasado. Então, você tem um desconto por não entregar, né, que é toda a nota, e outro desconto se você entregar atrasado. Então, tentem entregar com pontualidade. Se não deu para entregar com pontualidade, pelo menos entreguem atrasado, tá bom? Sei que é o final do ano, sei que é o final do curso, vocês estão cansados, gostariam de estar presencial, mas precisamos, né, finalizar as nossas atividades. Nessas 2 semanas que a gente não vai ter aula, eu vou ficar disponível para dúvidas com exercício ou TCC. Lembrando que dia 9 de novembro vocês precisam entregar o artigo finalizado. Eu vou postar agora, através do Swap, a devolutiva de vocês de cada artigo. Eu fiquei na semana passada, na terça-feira, no horário de PIA, aguardando os grupos, nenhum grupo apareceu. Então, assim, vocês precisam pegar firme no TCC, tá? Até estou deixando as coisas, assim, né, exercício mais tempo, por esse motivo, né, entendendo que vocês precisam de um tempo aí para o TCC, tá bom? Eu fico de verdade à disposição, até para dúvidas quanto à nota. Não ficamos muito satisfeitos com o rendimento de vocês esse bimestre em PIA, então peguem firme, precisamos ajeitar aí para a nossa apresentação de TCC, que acontece ainda no mês de novembro, tá bom? Sem mais, deixo um abraço para vocês, desejo ótimas semanas e espero que vocês realizem as atividades, tá bom? Até mais.